Nesse vídeo nós vamos falar sobre margem de contribuição, uma forma simplificada de você acompanhar os resultados da sua empresa, correndo menos riscos de se perder naquele monte de número que às vezes o contador nos traz. Eles são todos importantes: demonstrativo de resultado, balanço patrimonial, fluxo de caixa, obviamente, fluxo de caixa como nunca. Mas, ao final do mês, você precisa saber com poucas linhas: eu estou indo numa direção legal ou não? E aí eu quero trazer para você esse tema, margem de contribuição. Pense o seguinte: a sua receita líquida depois dos impostos foi 100. Quais são os seus custos variáveis? Então, numa indústria comum, esse custo variável pode ser por volta de 70. Né? Em 100, numa base 100, 70. Você tem aqui matéria-prima, 50, depende da empresa, é 35 a característica da empresa, e pode ser um pouco mais de 50, dependendo da característica. Mas como exemplo, você teve uma receita líquida de 100 e teve um custo variável de 70. O que é custo variável? Como eu já comecei a falar, a matéria-prima é custo variável. Se você é uma empresa pequena, cuidado para não pensar que mão de obra é variável. Claro, às vezes você tem 10 operadores de produção e ela pode ser variável. Se eu dobrar minha produção, eu vou ter 20? Faça essa pergunta antes de decidir que é variável. Mas certamente você tem ferramentas na máquina, né? Ferramentas de corte que vai ser variável. Você tem vários outros aspectos que aí, conforme o seu negócio específico, defina o que é variável. E aí sim, saiba qual é exatamente o seu custo variável. Com isso, quando você diminuir da receita líquida esse custo variável, vai aparecer esse 30 aqui. O que é esse 30? É a margem de contribuição. Por que chama margem de contribuição? Porque ela contribui para cobrir os seus custos fixos. E agora você tem como calcular seu ponto de equilíbrio. Então imagine que seu custo fixo é 20, esse aqui é o resultado do seu lucro operacional. Então se você for lá no seu demonstrativo de resultado, você vai ter receita líquida, CPV, matéria-prima, GGF, despesa operacional, despesa de venda, administrativa, você vai ter uma série de linhas e vai chegar no lucro operacional. Se o resultado não fecha, precisa entender. Se não tiver 10 lá, depois de fazer essa conta, precisa entender o que está acontecendo. Então essa é uma forma de você tirar a prova. E veja que interessante. Para cada R$1 que você vender a mais aqui, em tese, você tem 30% de margem de contribuição a mais. Né? Então vamos pensar um exemplo simples aqui. O meu 100, dobrei para 200. Agora eu estou vendendo 200. Então, em tese, o meu custo variável agora é 140. Qual é a minha margem de contribuição? 60. Se o meu custo fixo continuar sendo fixo, que a gente sabe que não é bem verdade, com o passar do tempo, né? O variável é assim, o fixo ele é uma escadinha, né? Mas para efeitos de exercício, olha para quanto vai o seu lucro operacional. Então, você cresce a empresa 2 vezes, mas cresce o seu resultado 4 vezes. Esse é o segredo dessa fórmula. Ah, mas Esdânio, na verdade os 40 aqui não foi 40, foi 30, porque eu tive que subir o fixo e ele virou 30, em função, enfim, de um vendedor, vendedores a mais, representantes de venda, comissão, não vem ao caso, né? A comissão pegaria aqui no variável, enfim, pode ter acontecido alguma coisa que na sua estrutura, mas ainda assim percebe que você estaria lá 3 vezes. O que eu recomendo é, não deixe de perguntar, por que ao invés de 4 vezes foi 3? Se eu dobrei lá, tem que ser 4 aqui. E eu preciso entender por que foi 3. Se esse 3 ocorreu porque com isso eu tenho a possibilidade de crescer mais ainda a minha empresa, legal. Mas se eu estou investindo em coisas operacionais, aí não é bacana. Então a mensagem que a gente quer dar é que você, de forma simplificada, todo mês vai ter um trabalhinho no começo para você listar, se é que você já não tem, né? Exatamente o que é variável e o que é fixo, mas todo mês você vai conseguir enxergar muito melhor se os seus resultados estão indo para 10 de lucro operacional ou se ele está indo para 30 ou se ele está indo para 40. Fique com a gente, forte abraço!